Olá, gente. A paz de Cristo excede todo entendimento humano, esteja com cada um de vocês. Estaremos hoje postando mais um vídeo. Eu gostaria que você fosse lá, pausa seu vídeo aí, pega a sua Bíblia para você acompanhar. O tema vai ser muito gostoso hoje, de novo. Nós vamos falar sobre oração. Ok? Qual que é o melhor horário para orar? Tem um horário específico para oração? Segundo algumas pessoas, igual quando na minha convenção, teria. E tem até hoje. Fala que de madrugada é melhor para orar porque a fila é menor. Para Deus existe fila? Para Deus existe fila? Então você vai pegar sua Bíblia, você já foi lá, você já pausou o vídeo, foi lá, pegou sua Bíblia, e você vai abrir a sua Bíblia em Provérbios capítulo 8, versículo 17. Vou ler aqui, nós vamos fazer a exposição da palavra de Deus. Ok? Provérbios 8, 17. Acompanha aí, por favor. Não deixe de acompanhar para você ver se é Bíblia. Então vamos lá. Provérbios 8, 17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Ok, ponto. Então, nesse versículo aqui, tem muitas pessoas, principalmente os evangélicos mais antigos, né? Eles falam que, aqui está falando que o melhor é para orar de madrugada. Que a fila é menor, que Deus está falando de para orar de madrugada, que é de madrugada que acha Deus. Primeiramente, que Deus é esse que a gente só acha ele de madrugada? Veja bem. Então, se existe um horário específico, a oração, então esse horário não é 3 horas da manhã. Não é meia-noite, não é hora da manhã, não é 2 horas da manhã. Nós vamos ver aqui no decorrer aqui qual é o horário tão específico. Se tiver aqui, não existe. Qualquer hora que você ajoelhar na sua casa, onde for, falar com Deus, Ele está disposto a te ouvir. Porque Deus sempre quis interagir com o homem. Não foi à toa que Jesus escolheu 12 para andar com ele. Deus interagiu com a samaritana, interagiu com a cananeia. Jesus puxava conversa com as pessoas, porque Jesus gostava de ouvir as pessoas. Tanto que teve um questionamento com a Cananeia, Jesus quis dizer o que ela queria. Jesus sabia o que a Cananeia precisava? Claro que sabia. Jesus sabia o o cego de Jericó precisava? Sabe que sabia. A gente sabe que ele sabia, por exemplo. O que quer que eu te faça? Assim, eu quero enxergar. Jesus sabia que ele era cego. Então, Jesus sempre quis interagir com a pessoa, com os filhos dele, com os filhos de Deus. Então vamos ver aqui. Para você ver aqui, ó. Nós vamos ver aqui, ó. A, a ciência de interpretar, a ciência de montar e a ciência de explicar. Você vai ler um versículo antes do versículo 17, Provérbios 8, versículo antes do versículo 17 ao versículo 16. E um versículo depois, que é o versículo 18. Vamos ver? Olha só. Por por mim governam os príncipes, e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Ao 18. Riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. O que a Bíblia está falando aqui? Ou a hermenêutica do texto está falando aqui de Provérbios 8, 17? E antes de qualquer coisa, antes de você procurar um médico, um advogado, seja qualquer profissional terreno, fala primeiramente com Deus. Porque se é eles, Deus é que comanda eles. O médico só cura uma doença através da inteligência e poder de Deus que Deus deu para ele. Um advogado está ganhando uma causa para você pela inteligência que Deus deu para ele. Então, antes de você procurar o advogado do homem, procura o advogado celestial, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Não quer dizer que você tem que orar só de madrugada, não. Também não estou aqui questionando a sua oração de madrugada, ok? Se você gosta de orar de madrugada, ore. É bem-vindo. Mas que a oração de madrugada tem o mesmo valor da oração de meio-dia, de 11 horas da manhã,
de 4 horas da tarde, 6 horas da tarde, de 7 horas da manhã, é o mesmo valor. Beleza? Então vamos continuar aqui. Agora você vai pegar sua Bíblia e vai abrir em Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver. Então, se tivesse um horário específico para orar, então o horário seria esse. Olha só. Se tivesse um horário específico para orar, tá? Se tivesse um horário específico para orar, então esse horário seria esse, não 3 horas da manhã, não meia-noite, não 1 hora da manhã. Vamos ver que horário é esse? Abra sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vamos ver aqui, olha só. Então, se o horário fosse esse, seria esse aqui, o horário específico. Eu volto a repetir. Não existe um horário específico para Deus te atender. Qualquer hora que você bater o joelho no chão, Deus vai te ouvir. Agora, se Ele vai fazer o que você está pedindo, aí é só com Ele. Porque também nós temos que aprender a receber o não de Deus. Infelizmente, nós só aprendemos a receber só o sim, 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 sim. E às vezes Deus também tem um não. O próprio Jesus recebeu o não de Deus quando Ele diz: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Deus não atendeu Jesus. Deus deixou Jesus passar pela morte, que era necessário aquilo. E às vezes é necessário a gente passar por determinadas situações para nos fortalecer a nossa fé. Ok, gente? Então, se tem um horário específico para orar, se tiver, se não tem, mas se tiver, mas se fosse um horário específico, seria esse aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 1, olha só. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, que é a hora nona. Que hora é essa? Que hora nona, nona hora? Que hora é essa? Então vamos entender. Primeiro, todo mundo, inclusive os cristãos, acha que o dia começa meia-noite e termina meia-noite. Mentira, tá? Tem 24 horas no dia, também não. O dia tem 12 horas. O dia não tem 24, o dia tem 12 horas. Você vai voltar lá em João, abre sua Bíblia em João, volta em João, capítulo 11. O versículo 9 fala quantas horas tem o dia. Jesus que está falando, não é nem o homem, é Jesus que está falando. Olha só. Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Esse dia aqui é Jesus, é o Senhor Jesus. Tá? Jesus é o dia, é a claridade, é a luz. Então, o dia tem 12 horas, não 24. Então, vamos entender aqui. O Sol, ele nasce no setentrional, norte, e vem descendo, vem descendo. Então, a primeira hora do dia para os judeus era 6 horas da manhã. Então, era de 6 a 7. Então, 7 horas era a primeira hora do dia, que era de 6 a 7. De 7 a 8, segunda hora. De 8 às 9, 9 horas é a terceira hora do dia. É a hora que eles começaram a judiar de Jesus, bater nele, para de ser crucificado. Começou 9 horas da manhã, a terceira hora. Então, 10 horas a quarta hora, 11 horas a quinta, meio-dia a sexta hora. Meio-dia foi que começou a ter trevas na terra. Começou na sexta hora, meio-dia, começou, o sol apagou totalmente. No Salmo 16, o salmista vai falar sobre isso, depois você lê, Salmo 16. E sexta hora, meio-dia, 1 hora, sétima hora, 2 horas da tarde, oitava hora. 3 horas da tarde é a nona, ou seja, então, se o horário de orar tiver um horário de orar específico, então esse horário seria 3 horas da tarde. E a nona hora é a hora que Pedro e João subiu para o templo. Atos 3. Beleza? E por que terceira hora? Porque foi justamente a terceira hora que o Senhor Jesus se rendeu ao Espírito, se entregou e morreu por mim e por você. Vamos ver? A nona hora que Jesus morreu. Volta lá na sua Bíblia, lá em Marcos. Marcos, capítulo 15.
Marcos 15, versículo 34. Olha só. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? Que quer dizer, né? Deus meu, por que me desamparaste? Por que Jesus falou isso aqui? E quando ele olhou para Deus, Deus tinha virado as costas para ele. Sabe por quê? Porque diante de Deus não pode ter pecado. Jesus estava lotado de pecado. Jesus estava todo sujo de pecado. Agora, não dele. Porque Jesus nunca pecou. O pecado que estava nele era meu e teu. Jesus limpou todos os nossos pecados e ele colocou os pecados nossos todos sobre ele. Por isso que Deus virou as costas para ele, porque diante de Deus não pode ter pecado. Mas ele não estava em pecado. O pecado que estava nele lá era meu e teu. Nosso pecado dia a dia. Por isso que nós temos, por obrigação, como filhos, como cristãos, fugir da aparência do mal, como Paulo instruiu a Timóteo. Fuja da aparência do mal. Então, se tivesse um horário específico para orar, esse horário então não seria 3 da manhã, seria 3 da tarde, a hora nona. Foi a hora que o Senhor Jesus morreu, como nós lemos aqui. E você também sabia, eu andei pesquisando, foi 3 horas da manhã, 3 horas, foi justamente 3 horas da tarde. Você sabia que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea a libertar os escravos? Olha para você ver como que tem uma concordância embaixo aí. Então, 3 horas da tarde, a princesa Isabel assina a Lei Áurea no gabinete. Era no gabinete, era de Visconde, que era o secretário dela, quando o pai dela, Dom Pedro II, viajou e deixou ela como a princesa regente. Ela assinou a Lei Áurea em Ouro Preto, 3 horas da tarde, no gabinete, libertando os escravos da escravidão. Então, 3 horas da tarde, Jesus morre, 3 horas da tarde, Princesa Isabel assina a Lei Áurea. Então, se a oração tiver um horário específico, então não seria 3 da manhã, seria 3 da tarde. Beleza, gente? Ok? Qual foi o horário que Jonas orou a Deus no centro do peito? A Bíblia não diz, mas orou e Deus atendeu. Beleza? Então, se você quer orar a Deus, falar com o papai, pode ser agora, pode ser meio-dia, meia-noite, 11 horas da manhã, 11 horas meio 3 da tarde, 2 da tarde. Pode ser na hora que você levantar, pode ser na hora que você dormir, pode ser na hora do almoço, na hora do jantar, na hora do café da manhã. Mas ore a Deus. E a oração é uma conversa. E você conversa mais só com um amigo. E se Deus é seu amigo, você tem por obrigação de conversar com ele. E se você já é amigo dele, você já tem como você fala com ele. E se você ainda não é, você vai procurar saber como você vai conversar com Deus. Mas conversa com Deus, seja você mesmo. Não fique inventando conversa. Palavrinha. Deus não quer palavra bonita, Deus quer palavra que sai do coração, palavra verdadeira. Beleza? Então, aqui é o vídeo de hoje. Que Deus te abençoe, te proteja. É a oração. E a oração é a chave da vitória. Nós sabemos disso. Que através da oração muitos receberam coisas grandes. Beleza? Então, o vídeo de hoje. Que Deus te abençoe, te guarde e te fortaleça. Então, olha, esse é um estudo aqui que você pode pegar e dar esse estudo na seu grupo de célula. Pode até pregar e montar uma pregação, pregar na sua igreja, ou pode pegar e montar um estudo, um estudo de doutrina da sua igreja, mas use, vocês viram aqui que eu mostrei na Bíblia. Okay? Está na Bíblia que eu mostrei. Então, que Deus te abençoe. Muito obrigado por assistir o vídeo. E eu peço você, se inscreva no canal, dá o seu like, compartilha, visualiza, até para o pessoal visualizar, esse canal crescer e para a plataforma ver que o canal está sendo de grande valor para a população. Tá? E você se inscrevendo toda vez que for gravar um vídeo aqui, vai dar notificação para vocês, você vai ver e vai lá assistir o vídeo para ser abençoado. Okay? Muito obrigado, que Deus te abençoe.